Bom, dando sequência às atividades da manhã, convidamos agora aqui à frente o tenente Felipe Ferrari, é o primeiro tenente do Exército, formado em Engenharia Cartográfica pelo IME em 2006, mestrando em Engenharia de Defesa no IME, membro do Comitê Especializado para a Estruturação da Mapoteca Nacional Digital, falará para nós do tema mapeamento das fronteiras brasileiras e de grandes territórios. Bem, bom dia a todos, primeiramente. Queria agradecer ao UERJ a oportunidade de apresentar um pouco do que faz a Diretoria de Serviço Geográfico do Exército nesse seminário. Tá? Bem, para apresentar a Diretoria de Serviço Geográfico, eu vou seguir esse sumário aqui. Tá? Vou falar um pouco sobre as missões, não vou entrar muito a fundo nesse aspecto, só mais de caráter institucional. Subordinação, para vocês conhecerem um pouco como funciona a Diretoria de Serviço Geográfico. Os projetos em andamento atualmente, tá? Pelo menos os principais, cada divisão de levantamento tem os seus projetos específicos, mas esses aqui são os mais importantes. As capacitações realizadas pela Diretoria de Serviço Geográfico, as normas e padrões elaborados pela DSG, tá? Algumas delas em conjunto com outros órgãos, mas as outras são exclusivamente da DSG. Metodologia de trabalho também elaboradas pela DSG. E no final vou apresentar o Geoportal do Exército. Tá? Espero dar tempo de fazer uma demonstração rápida dele, tem uns 3 vídeos que falam sobre isso. Bem, não vou entrar em detalhe, mas basicamente a DSG é o órgão responsável pelo mapeamento no Exército Brasileiro. Tá? Então, em grande parte, a gente faz mapeamento com recursos próprios, mas também fazemos muitos convênios com outros órgãos. Tá? Aqui mais de caráter institucional, tá? Aqui relação de contato com órgãos públicos ou privados, tá? Relação de visitas, enfim. O principal aqui é elaboração de normas e publicações técnicas, tá? Atividades cartográficas, publicações de especificações técnicas, tá? Convênios com órgãos públicos. Tá? E a coordenação das divisões de levantamento, que são os órgãos subordinados à diretoria, e do Centro de Imagem e Informação Geográfica, que é o CIGEX, que é localizado em Brasília. Certo? Para quem não conhece a estrutura do Exército, o Exército é dividido em grandes departamentos. Tá? No caso, a DSG, ela está subordinada diretamente ao Departamento de Ciência e Tecnologia. Tem outros órgãos aqui, o IME, a Diretoria de Fabricação. A DSG, ela tem as divisões de levantamento subordinadas a ela. Tá? Primeira divisão de levantamento, terceira, quarta, quinta e o CIGEX. Só para ilustrar, cada divisão de levantamento e o CIGEX tem o que a gente chama de área de suprimento cartográfico. Tá? Aqui a gente mostra como a área que cada DL é responsável e o CIGEX também. Tá? Quarta DL fica localizado na cidade de Manaus, terceira DL na cidade de Olinda, o CIGEX fica localizado em Brasília, a quinta DL aqui no Rio de Janeiro, ali no bairro da Saúde, primeira DL fica localizada em Porto Alegre. Bem, aqui agora eu vou começar a apresentar os projetos que a DSG tem em andamento atualmente. Tá? O projeto Radiografia da Amazônia, ele visa mapear uma região importante do Brasil, importante principalmente no contexto da defesa, tá? E que há muito tempo não tinha um projeto grande desse, e principalmente a forma como ele é feito, que eu vou mostrar mais adiante, que como comentou o seu José Raimundo, tá?
A gente faz esse mapeamento aqui utilizando imagens radar, tá? Devido ao grande problema da cobertura de nuvens na região amazônica. Aqui é um exemplo, tá, de como é a cobertura média de nuvens na região amazônica. Ao longo do ano, a gente vê que são pouquíssimos períodos do ano que a gente tem pouca cobertura de nuvens para um projeto desse tamanho. Tá? Então, por isso, optou-se para utilizar a tecnologia radar. Aqui é um exemplo de uma imagem com sensor óptico, e aqui é um exemplo de uma imagem com sensor radar da mesma região. Tá? Então, a gente não tem mais o problema da cobertura de nuvens. Além do problema da cobertura de nuvens, outro problema que a gente tinha utilizando o sensor óptico é na aquisição da altimetria, as informações relacionadas à altimetria. Que com o sensor óptico, a gente só consegue ter acesso à copa das árvores, e não efetivamente às informações de terreno. Tá? Com as imagens radar, não. O radar ele consegue penetrar a copa das árvores e trazer para a gente informações efetivamente sobre o terreno. Tá? Os produtos desse projeto, tá, são ortoimagem, modelo digital de superfície, modelo digital de terreno, carta ortoimagem, carta de altura da vegetação. Como a gente utiliza duas bandas do radar, a gente consegue ter informação da copa da árvore e informação do solo. E a carta topográfica com efetivamente as informações de solo. Na região amazônica, parece que quando a gente sobrevoa ela, parece que é tudo muito plano. Mas quando você está efetivamente lá no terreno, você vê que o terreno pode ser muito mais movimentado do que a impressão que a gente tem com um sobrevoo ou com uma imagem de sensor óptico. Tem informações, cartas topográficas, com essas informações são muito importantes, principalmente para quem atua lá no terreno como nossos pelotões de fronteira. Bem, nós temos um projeto com a Bahia, tá? É um convênio com o estado da Bahia, que prevê o mapeamento de todo o estado da Bahia, nas escalas 1 para 25 mil do oeste e 1 para 25 mil do litoral, e o semiárido 1 para 50 mil. Porque o oeste aqui é importante utilizar a escala 1 para 25 mil, principalmente pela questão agrária. Tá? E o litoral é onde fica a maior concentração urbana. Então é um projeto muito grande, tá? Quem está a cargo dele é a DSG, mas quem é o executante principal é a terceira divisão de levantamento, que é responsável por essa região. E vocês podem ver aqui que só na escala 1 para 25 mil nós temos mais de 1.500 folhas. Tá? E quase 500 na escala 1 para 50 mil. Um projeto longo. E acho que tem mais uns 3 anos de execução, ou 2. Não sei ao certo. O que está previsto nesse projeto? Tá? A DSG auxiliaria a elaboração do edital de licitação de aquisição de produtos. As imagens, o MDT. Depois realizaria a homologação desses dados, tá? Das imagens, fotografias. Elaboração das especificações técnicas e metodologias de trabalho. Tá? Também isso faz parte do objeto do convênio. A DSG também levantou os pontos de campo para a homologação do MDT e para o apoio à aerotriangulação. Também realizou o acompanhamento e avaliação do MDT. Antes de começar o projeto como um todo, foi feito um projeto piloto com 32 folhas na escala para 25 mil, para a gente poder medir o tempo que duraria, para poder fazer um orçamento mais adequado. Também envolve a capacitação de recursos humanos e o produto final, a elaboração de cartas topográficas e uma base cartográfica digital contínua, tá? De todo o estado da Bahia. Outro projeto que acabou de ser concluído, tá? É o que a gente chama de projeto Caiabi, que nada mais é do que a demarcação de uma terra indígena. Tá? Então foram implantados marcos topográficos e marcos geodésicos nessa região aqui, entre o Mato Grosso e o Pará. Tá? Uma região de difícil acesso, inclusive com desembarque de rapel, desembarque de helicóptero de rapel, para poder ter acesso às regiões mais isoladas em que eram necessárias a implantação desses marcos. Aqui só para ter uma ideia mais ou menos da área e das linhas que foram levantadas.
O projeto com a BR-319, ele é um projeto de demarcação de unidades de conservação ao longo da BR-319. Para quem não sabe, a BR-319 é a rodovia que liga, que deve ligar Porto Velho até Manaus. São cerca de 27 unidades de conservação. Nós contamos lá com uma base fixa, uma base terrestre, fica na cidade de Humaitá, e mais duas cidades fluviais, duas bases fluviais, uma no Rio Purus e outra no Rio Madeira. Para quem não sabe, a BR-319 ela passa bem entre esses dois rios. O objetivo aqui é a implantação de 3.700 placas de identificação e mais de 1.000 marcos. Envolve aí mais de 60 topógrafos e 10 engenheiros cartógrafos. O projeto SIG, ele se divide basicamente em dois grandes projetos, que é o projeto SIG Web e o projeto SIG Desktop. O SIG Web, eu vou mostrar mais para frente, mas o SIG Desktop nada mais é do que um SIG. Ele é capaz de se conectar através de protocolos como WMS ao SIG Web e ter informações, fazer todas as consultas que um SIG, todas as operações que um SIG é capaz de fazer. Está sendo desenvolvido lá no CIGEX, com apoio de outras instituições do Exército também. E ele permite fazer basicamente o que o SIG faz, incluindo só o processamento de dados de imagens, consultas, impressão. O SIG Web ele é dividido basicamente em quatro módulos, mas eu vou destacar aqui o módulo BDGEX, que é o Banco de Dados Geográfico do Exército. Tem o módulo de controle de mapoteca, que é um módulo interno, para a gente controlar nossos estoques de cartas. Cadastro geral, também informações pessoal também interno. Controle de produção. Como vocês podem ver até agora, vocês veem que a DSG é um órgão de produção cartográfica em massa mesmo. Dentro do BDGEX nós temos os geodados e os metadados. E o acesso ao BDGEX ele se dá através do Geoportal do Exército Brasileiro, no qual eu vou fazer uma demonstração ao final. Aqui uma visão da infraestrutura nacional de dados espaciais. O Geoportal do Exército, ele entra como um nó da INDE. Cada instituição tem o seu nó na rede, na internet, e o Exército ele tem o seu nó na INDE dentro do Geoportal do Exército. Existem outros projetos em tratativa, Em tratativas mais avançadas eu destaco aqui o Acre, Amapá, Tocantins, Ceará, os 5 estados aqui do Nordeste seria um projeto só, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Temos mais uns projetos que estão em fase inicial, Amazonas, Pará, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. A maioria dos nossos projetos eles cobrem grandes áreas. Bem, a DSG também tem se envolvido agora com capacitações, em especial em relação aos produtos da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Então nós vamos ter lá no CIGEX em Brasília as duas primeiras turmas, que é a introdução de especificações técnicas de mapeamento sistemático segundo a INDE. Em Porto Alegre e em Olinda, nós também vamos ter o mesmo curso, no mês de novembro, uma data que ainda vai ser definida. A gente está tentando trazer esse curso também aqui para o Rio de Janeiro. Aqui na DL não tem estrutura para isso. A gente ainda vai procurar ainda um local. Estava vendo com o IME talvez, mas estamos procurando um local para poder fazer esse treinamento aqui no Rio de Janeiro para facilitar a participação de quem está aqui e não precisar se deslocar até Brasília. Bem, nós temos também o curso de metodologia de aquisição de dados espaciais. Eu vou falar mais para frente sobre a especificação técnica que fala sobre isso. Metodologia de tratamento e edição desses dados, ou seja, uma vez adquiridos, eles têm que ser tratados, editados, para poder gerar um produto de qualidade ao final. Uma especificação técnica para auditoria de produtos e uma capacitação em soluções de geotecnologia livres. Aqui tem as datas, as maiores informações aqui tem o site da DSG. A maioria desses cursos tem duração de 1 semana, com carga horária de 40 horas. Bem,
Falando um pouco sobre as normas e padrões elaborados pela DSG, tá? Vou começar aqui pela especificação técnica para a estruturação de dados geoespaciais vetoriais. Essa é a quando ele leu o meu currículo, é a que eu faço parte. Tá? Ela está indo para a versão 2.5, deve ser homologada nas próximas semanas aí pela Concar, é a nossa expectativa pelo menos. A gente já está vislumbrando o caminho dela para a modelagem cadastral. Tá? Então, porque a princípio ela é feita para o mapeamento sistemático na escala de até 1 para 25 mil. Mas a próxima, que a gente pretende que seja a versão 3.0, já deve englobar um modelo cadastral também. Tá? O conteúdo dela, ela tem um modelo conceitual, que eu vou mostrar mais adiante. Tá? E tem os dois anexos principais, que é a RCO, que é quem trata os atributos de cada classe, dessa aqui. E o anexo B, que trata a lista de domínio, com uma diferença em relação às versões anteriores, que os domínios dos atributos vinham para cada classe, a gente resolveu criar listas unificadas. Isso vem a facilitar bastante o trabalho de quem produz o dado e de quem utiliza também. Bem, a EDGV é dividida basicamente em 13 categorias. Tá? Essas categorias, elas às vezes se intercomunicam. Eu tenho classes de uma categoria que às vezes são relacionadas a outras. Então, essa divisão é apenas para facilitar a compreensão. Tá? Mas não significa que eu tenho amarrado cada produto isoladamente. Eu até posso distribuir essas informações isoladamente, mas elas têm referência umas com as outras. Tá? Aqui um exemplo do modelo conceitual, tá? Que eu trouxe da classe hidrografia. Essa ainda é a versão antiga, versão 2.3, não é que vai ser homologada agora ainda não. Tá? Mas aqui a gente pode ver, para quem não é da área de computação, isso aqui é basicamente um modelo adaptado do modelo ML, tá? Que ele amarra cada classe de informação é um objeto no mundo real. Por exemplo, eu tenho uma classe do tipo ponte, então ela vai descrever uma ponte do mundo físico no modelo de informação, no modelo conceitual, que é o que vai ser empregado, por exemplo, num sistema de informações geográficas ou no banco de dados geoespaciais. Aqui eu dei só um zoom para a gente poder ver melhor. Por exemplo, aqui, uma massa d'água. Tá? Eu tenho uma especialização aqui que ela vai ser especializada em trechos de massa d'água. Mas o mais importante é a gente entender os relacionamentos espaciais. Tá? Parece às vezes óbvio, mas isso tem que estar amarrado. Por exemplo, um banco de areia, ele tem que estar sempre dentro de uma massa d'água. Não faz sentido eu ter um banco de areia isolado. A mesma coisa para um recife ou uma rocha em água. Tem que estar dentro de uma massa d'água. Tá? Então, todos esses relacionamentos entre as classes são descritos no modelo conceitual da EDGV. Tá? Aqui tem um condicionante também. Aqui os anexos um trecho dos anexos A e B. Tá? A gente pode ver aqui a classe trecho de drenagem. Ela tem um conjunto de atributos. Tá? Cada atributo ela tem um tipo, se é alfanumérico, booleano, se é uma lista de domínio. Se for uma lista de domínio, eu tenho que dizer qual é o domínio. Por exemplo, aqui, eu tenho o atributo regime, que ele diz qual é o regime daquele rio. Então, ele tem uma lista de domínio, chamada regime, que diz que esse atributo ele pode ser permanente, permanente com grande variação, temporário, temporário com leito permanente ou seco. E aqui uma descrição do que é cada uma dessas informações. Tá? Basicamente é isso que amarra a EDGV. É realmente um modelo, a abstração do mundo real, a abstração dos objetos do mundo real, organizado segundo um modelo conceitual. A ADGV é a especificação técnica para a aquisição dos dados. Então, a EDGV é a estruturação, como esses dados são organizados, e a ADGV, ela mostra como os dados são adquiridos. Ou seja, como eu construo cada geometria daquela. Dado eu tenho uma ponte, por exemplo, ou tenho um trecho de drenagem, o que eu tenho que levar em consideração na hora de construir esse trecho de drenagem?
O que eu tenho que levar em consideração na hora de construir um objeto da classe do tipo ponte? Tá? Então, ela sempre acompanha a versão da EDGV. Então, a EDGV vai para 2.5, a gente vai ter que criar uma ADGV versão 2.5. Quando englobar cadastro, ela vai ser a EDGV 3.0, a gente vai ter que criar uma ADGV 3.0. Então, sempre respeitando a EDGV. Tá? O conteúdo dela, ela tem uma tabela de ocorrência das classes de objetos. Por exemplo, eu tenho objetos que aparecem somente até um nível de escala. Tá? Mais para frente eu vou mostrar isso. E as orientações para aquisição, ou seja, como eu vou adquirir essas feições. Basicamente, o que ela responde é quais feições serem adquiridas e como adquiri-las. Aqui um exemplo de uma tabela de ocorrência de classes. Tá? Por exemplo, comporta, ela só aparece na escala 1 para 25 mil. Escala 1 para 50, 1 para 100, 1 para 250, ela não aparece. Tá? O mesmo vale aqui para sumidouro vertedouro. 1 para 250 mil, a gente não cria esse tipo de objeto. Tá? Isso tudo está previsto na ADGV. Aqui, introduzimos o conceito de pack digital. Tá? Lembra que a gente tinha o pack A, B, C? A gente criou o pack digital, que é mais ou menos o dobro do pack antigo. Então, o pack A é mais ou menos o dobro do pack B, e assim foi. Tá? Levando em consideração que com as novas tecnologias, a gente pode obter produtos cada vez mais precisos. Tá? Aqui é um exemplo de como a ADGV trata a aquisição das geometrias. Então, ela tem ele explica a finalidade daquela classe, ele tem um desenho mostrando como desenhar, aqui não dá para ver direito, mas ele ensina onde quebrar, onde não quebrar a feição, até onde essa feição pode ir, na hora que eu estiver desenhando ela, quais são os objetos que produzem, que eu estou chamando aqui de quebra, que é uma descontinuidade na feição. Aqui os atributos a serem preenchidos, ou seja, o operador que estiver construindo aquela feição, ele tem que entender o que ele está construindo, o que ele pode colocar em cada atributo daquele. Tá? E os relacionamentos, ou seja, aquela classe ela se relaciona com que outras classes. Então é importante também, na hora que o operador estiver construindo, ele conhecer, saber exatamente quais são os relacionamentos para tomar os cuidados necessários. Bem, outra especificação que a gente tem é a de produtos de conjuntos de dados geoespaciais. Tá na versão 1.0. Ele trata dos metadados dos produtos, segundo a ISO 19115, que também obedece o perfil MGB. A ficha técnica do produto, que é baseado na ISO 19131. Tá? E ele é basicamente dividido em duas partes. Tá? A primeira parte trata de dados vetoriais, a segunda parte trata de dados matriciais. Certo? Bem, o produto que a gente considera como um produto vetorial, tá, é o conjunto de instâncias das categorias de dados. Tá? Então, por exemplo, um produto seria o conjunto das instâncias da categoria vegetação, ou o conjunto de instâncias de dados da categoria relevo. Então, dividido por categoria. Eu posso ter um produto que seja o conjunto de todas as categorias também, que é o mais comum, o mais usual que a gente tem. Bem, a parte 2 ela se divide em 4 produtos. Tá? São as cartas gerais, é o que a gente chama de carta topográfica. As cartas do tipo ortoimagem, imagem satélite, ortofoto. Os modelos de estágio de elevação, tá? Esse está em revisão final, ainda não está pronto. E a especificação de produtos de cartas cadastrais. Esse está em elaboração, ele deve sair junto com a IDGV 3.0. Aqui um exemplo de uma folha modelo, tá? Prevista pela PCDG. Ela é um pouco diferente das folhas topográficas que a gente está acostumado a ver até então. Tá? A gente substituiu o conceito de roda-mão pelo conceito de rodapé pelo conceito de roda-mão. Então as informações, ao invés de ficar aqui embaixo, como ficava antigamente, elas vêm lateralmente, de forma que você dobre ela e ela fica desse tamanho mais ou menos. E já tem uma miniatura da folha ali, para quem estiver manuseando com ela. Tá?
Então, esse aqui é um exemplo de uma folha modelo da carta topográfica. Aqui é a mesma coisa para uma ortoimagem, uma carta-imagem. Tá? Então, é bem parecido, a ideia é ser bem semelhante. A diferença da ortoimagem, da carta ortoimagem para a carta topográfica é que, no fundo, eu tenho uma ortoimagem, tá? Ou seja, uma imagem ortorretificada. Diferente da carta topográfica, que eu só tenho conjunto de objetos. Aqui não. Aqui eu tenho uma visão efetivamente do terreno. E tem mais uma especificação técnica, que é a especificação técnica de controle de qualidade. Tá? Essa também é baseada, os nomes são bem parecidos, mas é só controle de qualidade na frente. Tá? Então ela é sempre baseada na PCDG. Tá? Ela também está em elaboração, e a ideia é que utilizar sempre dados de bem melhor qualidade do que o que a gente está avaliando. Tá? O controle de qualidade ele pode ser definido basicamente em 5 indicadores. Tá? A acurácia posicional, diz respeito à posição dele no terreno, posição relativa. Tá? A acurácia temática diz respeito a preenchimento correto de atributos, tá? Quantitativos e qualitativos, e correção da classificação, por exemplo. Se eu classifiquei aquele objeto como do tipo campo, ou se eu classifiquei ele como vegetação cultivada. Tá? Isso faz diferença. Se eu não for campo, se eu classifiquei somente com imagem, pode ser que haja um equívoco nessa classificação, e isso tem a ver com a acurácia temática. Tá? Completude, a gente pode ter informações em excesso e omissão de informações. Tá? Consistência lógica é a consistência em relação ao modelo conceitual. Tá? Em relação ao modelo conceitual, tá aqui. Em relação ao domínio, ou seja, lembra lá no Rio que só tinham aquelas opções para regime, o formato desse dado, tá? E consistência topológica, ele respeitar aqueles relacionamentos que tinham lá, por exemplo, o Recife tem que estar dentro de massa d'água. Tá? E a acurácia temporal, esse a gente não utiliza tanto, mas também faz parte do indicador de qualidade. Tá? Bem, nós temos também as nossas metodologias de produção. Tá? Volto a dizer, a DSG é um órgão bem focado na produção. A minha função hoje é ser chefe de uma seção de produção. Tá? Então, nós temos para cada etapa da produção, exatamente como se fosse uma fábrica, nós temos uma metodologia. Tá? Então, por exemplo, para a elaboração de uma folha, eu tenho primeiro uma medição de campo, fototriangulação, depois a reambulação, que nada mais é do que constatar no terreno as informações. Tá? O processamento das imagens, o processo de validação, que nada mais é do que garantir que o dado está respeitando a IDGV, por exemplo. Tá? Vetorização, que é anterior, geração de área contínua. Isso aqui é interessante, a nossa ideia é sempre, quando a gente gera produtos cartográficos vetoriais, é ter sempre uma área contínua do nosso projeto. Tá? E se a gente precisar depois dividir de acordo com o Sistema Cartográfico Nacional, a gente pega só um extrato dela de acordo com a região do nosso interesse. Tá? Banco de dados de disseminação, para distribuição dos dados. Editoração é quando a gente tem somente o banco de dados com as classes e seus atributos. Quando a gente desenha isso num SIG, quem já teve a oportunidade de mexer num SIG, vai ver que ele só coloca linhas, pontos e preenche as áreas. Tá? A editoração justamente dá o acabamento de melhor qualidade visual, evitar poluição, muitas informações juntas, isso é o que faz a editoração. Tá? Metodologia prepara o fluxo de trabalho, aqui engloba a produção como um todo, tá? E essa aqui que ainda está em elaboração de controle de qualidade. Bem, temos o Geoportal do Exército, ele foi lançado bem recentemente, tá? um pouco mais de um mês, lançado em 3 de agosto. Tá? Ele é um nó do Exército Brasileiro na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Tá?
E é importante destacar aqui que caso alguém tente acessar depois e não consiga ver todas as informações que tiverem aqui, tá? É que existem diferentes perfis de acesso. Dependendo do usuário, ele pode acessar até um certo nível de informação. Tá? O cadastro dele é gratuito, basta entrar no site. Tá? Já o portal.eb.mil.br. Clicar, no vídeo eu mostro ali como clicar quais as funções. Tá? Mas a ideia é essa. Quanto tempo eu tenho ainda? 10. Tá, deu tempo. Coloca o vídeo, por favor. Coloquei o vídeo para acelerar um pouco. Pode botar um, por favor. Para a gente não ficar dependendo de velocidade da internet, então é melhor um vídeo. Vem aqui. Tudo bem. Aqui o endereço, tá? Já o portal.eb.mil.br. Aí a cara do site é essa daqui, tá? Entre outras coisas, a gente tem também dentro do portal as nossas especificações, nossas normas técnicas, tá? As últimas versões delas, que podem ser, o que estiver disponível, pode ser feito o download direto aqui do site. E o BereGex, que é o que eu quero mostrar agora. Tá? Bem, através de usuário e senha, tá? Que no caso é o meu, mas qualquer um pode se cadastrar. Tem também acesso via visitante. Tá? Importante o manual do usuário, eu não entrei em muitos detalhes aqui, até mostrei uma coisa ou outra, uma ferramenta ou outra nesses vídeos, mas não entrei em muitos detalhes da utilização do BereGex. Tá? Mas é possível se cadastrar e ter acesso às informações. Assim que a gente entra, a gente tem acesso também aos metadados e uma navegação interativa. Tá? Que eu foquei mais na navegação interativa. Mas também é possível acessar os metadados desses produtos. Tá? A navegação interativa, ele vai abrir uma outra janela. As informações, cabe destacar aqui, tá? Que para cada nível de zoom, eu tenho algumas informações. Então, se de repente vocês selecionaram alguma camada e não apareceu nada, pode ser que seja por causa do nível de zoom. Tá? Aqui as escalas, de 1 para 250 mil até 1 para 25 mil. Tá? Só selecionar a escala que se deseja. Aqui as ferramentas, não vou entrar muito em detalhe, mas são ferramentas bem parecidas com as ferramentas de SIG, medida de distância, área. Aqui ferramentas de recorte, ferramentas de consulta espacial. Pode botar o 2, por favor. O vídeo 2 eu trato das informações matriciais. Tá? Então, basicamente, vou selecionar aqui cada escala de interesse, tá? No caso aqui 1 para 250 mil. 1 para 250 mil a gente tem já praticamente no geoportal todo o território nacional disponível para acesso. Tá? Você pode selecionar vetorial, matricial, no caso aqui é matricial. Vou selecionar a carta topográfica do Sistema Cartográfico Nacional. Como vocês podem ver aqui, não apareceu nada até agora, porque é por causa do nível de zoom que eu estou nesse momento. Tá? Então, vou aproximar. E aí ele começa a carregar todas as folhas que nós temos disponíveis hoje. Tá? Aqui eu dei um acelerado no vídeo, propositadamente. Aqui eu vou dar um zoom aqui só para vocês verem o nível de detalhe que está disponível para acesso. Então aqui vocês veem a carta como é a carta impressa. Tá? Esse produto matricial nada mais é do que a carta convertida, tá? Escanerizada matricialmente, e gera-se um produto matricial. É exatamente a carta topográfica como ela é no papel, só que no computador. Tá? Aqui eu vou mostrar agora na escala 1 para 100 mil que nós temos. Tá? Mais uma vez, clico aqui na escala desejada, clico nas camadas, seleciono o produto que eu quero. Ele novamente não apresenta nada, eu tenho que aproximar para poder visualizar.
Demora um pouco pelo volume de informações, tá? Aqui dei uma acelerada no vídeo para exibir mais rápido. Como vocês podem ver também, 1 para 100 mil a gente tem grande parte do território nacional. Não todo, mas uma grande parte. Tá? Mais uma vez eu vou dar uma aproximada aqui. Vocês podem ver o nível de detalhe da escala 1 para 50 mil. Tá? Volto a dizer exatamente como é a carta impressa. Tá? Nada mais é do que ela é escaneada e georreferenciada. Tá? Aqui 1 para 50 mil. Tá? Volto lá, seleciono as camadas. Aqui eu tenho algumas outras informações, mas que ainda não estão carregadas, mas são outras camadas possíveis. Tá? Especialmente ali da região do projeto Radiografia da Amazônia. Volto ali, fui para a região do Paraná, que é uma região que eu já sabia que tinha bastante quantidade carregada por causa do projeto Copel, que é um projeto bem recente. Então aqui vocês podem ver 1 para 50 mil, já não tem esse volume todo de informação. Quanto maior a escala, tá? Maior o volume de informação, então, e menor a área de cobertura de cada folha. Então, quanto maior a escala aqui, menor parte do cobertura do território nacional a gente tem. Tá? Aqui só mostrar 1 para 25 mil a cobertura dela. A mesma coisa ali. Tá? Tem que às vezes dar um zoom um pouco maior para poder vislumbrar todas as folhas que tem. Para 25, vocês podem ver também não tem tanta quantidade assim. Tá? Pode ir para o 3. Ali eu só estava aproximando ali para poder ver o nível de detalhe das folhas. O terceiro vídeo eu vou mostrar os produtos vetoriais. Tá? Novamente, seleciono a escala que eu quero. Vou começar com 250 mil. Vou depois selecionar aqui as camadas, para ele abrir aquelas opções de camadas de dados. Ele vai abrir aqui. Aqui já estava selecionada a hidrografia. Mas só para mostrar, as 13 categorias da EDG Versão estão divididas aqui. Tá? E aí eu seleciono cada classe que eu quero que ele exiba no mapa. Tá? Eu fiz com trecho de drenagem, porque a maioria das folhas tem bastante informação dessa classe, então facilita na hora de encontrar no território qual é a região que tem cobertura. Tá? Vocês podem ver que vetorial, tá? Que é um produto de bem melhor valor agregado do que o matricial, nós temos bastante coisa também. Tá? 1 para 250 mil. Aqui eu estou mostrando, aproximando um pouco, tá? Só botei o fundo branco para facilitar. Mostrar um pouco das ferramentas que ele tem. Tá? Por exemplo, se eu vier aqui e clicar em informação, eu posso obter as informações sobre a feição. Lembram lá na tabela da RCO que eu tenho os atributos relacionados a cada classe? Então, se eu clicar em um objeto desse, eu posso ver todos os atributos que foram preenchidos para essa classe. Tá? Aqui são booleanos. Aqui, no caso, essa drenagem estava sem nome quando foi adquirido. Enfim, assim vai. Eu posso clicando em outras feições. Tá? Basta clicar na feição e ele me traz essa janela aqui com os atributos. Certo? Aqui é uma ferramenta que ele tem, tá? Medição de distância, só para fins de ilustração. Tá? A ferramenta como a maioria dos SIGs tem. Tá? Então, o BDGEX ele também tem essa ferramenta. Certo?
Aqui voltei para o início para poder mostrar depois agora 1 para 100 mil. É bastante semelhante, o funcionamento é mais ou menos o mesmo. Eu seleciono a escala, baseado na escala eu posso selecionar as camadas que estiverem disponíveis para aquela escala. Tá? Seleciono aqui, por exemplo, trecho de drenagem, só para facilitar a encontrar onde tem no Brasil. Ele não é tão rápido assim normalmente, tá? Imagina o volume de informações que ele está lendo aqui no banco, nesse momento. Então aqui é o que a gente tem 1 para 100 mil hoje no território nacional. Da mesma maneira, tá? Eu posso obter informação sobre essa feição daqui, sobre esse trecho de drenagem. Tá? Aí eu tenho também 1 para 50 mil, tá? Mas aí vamos acelerar logo 1 para 25 mil, para ganhar tempo. Então seleciono aqui as camadas, tá? Da mesma forma que os outros, mapeamento, boto fundo branco só para facilitar. Aí boto na hidrografia só para também facilitar encontrar aonde tem no território nacional. Tá? Aqui no caso, para 25 mil, a gente vetorial tem pouca coisa ainda. É basicamente produto do convênio com o Estado da Bahia. Tá? Então, são algumas folhas aqui do oeste do Estado da Bahia. Aí a gente vai aproximando ali para poder aumentar o nível de informação. Tá? Aí, como eu falei, aqui tem outras informações, dentro de que esse trecho está, no caso aqui é um terreno de inundação. Tá? Tem o nome do rio, tá? Regime do rio, se ele é navegável ou não é navegável. Todas as informações, todos esses atributos aqui são definidos lá na LGV. Tá? E aqui a gente pode trabalhar também como se fosse como os ciclos normais que a gente vai adicionando camadas. Tá? Vou apresentar aqui um pouco das outras camadas. Tá? Por exemplo, vamos supor que me interessa a vegetação, seleciono aqui todas as classes do tipo campo, tá? Vegetação cultivada e a vegetação cerrado, cerradão. Aí ele vai selecionar, ele vai exibir ali no fundo. Tá? Então, basicamente, tem toda a cobertura terrestre aqui com a vegetação. Tá? Cada classe dessa vai ficando uma cor. Eu vou tirar só para diminuir ali a poluição visual. O seu relevo, quero informações a respeito de curvas de nível. Tá? Também tenho. Da mesma forma, se eu quiser clicar numa dessas feições de relevo, eu também vai abrir aquela janela de informações, que vai me dar informações, por exemplo, de cota daquela curva de nível. Então, tirar ela para não poluir muito também. Aqui eu peguei uma categoria energias e comunicações, tá? Para exibir as edificações de comunicação. Aqui foi só uma e depois selecionei todas elas. E ele vai me trazer aqui todos os objetos das classes da categoria energia e comunicações. Tá? Aqui, por exemplo, é um trecho de energia. A gente pode clicar nele, por exemplo, e vai abrir as informações a respeito dessa feição. Cada classe ela tem atributos diferentes. Tá? Então, basta clicar no objeto, apontar no objeto, clicar. Aqui é do tipo trecho de energia. Tá? Enfim, você permite a navegação realmente interativa todos os produtos vetoriais e matriciais. Tá? Além disso que não está no vídeo, ele tem também consulta espacial. Por exemplo, eu posso consultar o rio com um dado nome. Eu posso também fazer uma extração de uma carta matricial. Eu seleciono a área de interesse e ele pode fazer o download do arquivo TIFF, tá? Formato TIFF. Bem, é isso. Pode parar, pode interromper o vídeo. Bem, basicamente é isso, tá? Deixo aqui o meu e-mail.
Caso alguém tenha alguma pergunta que não dê tempo de ser feita aqui, ou alguma dúvida que queira fazer, alguma pergunta que queira fazer no futuro, tá? Para informação também tem o site da DSG. Dentro do site da DSG tem endereços e telefones de contatos, todas as divisões de levantamento e da própria diretoria, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida específica, queira entrar em contato com algum desses órgãos, o site da DSG ele tem todas essas informações, tá? Muito obrigado. Vamos agora ao espaço para perguntas. Primeiro aqui presencial. Tem uma pergunta aqui embaixo. Se o microfone chegar, por favor, nome e empresa. O William do CREA do Rio de Janeiro. Eu queria saber qual é o nível de acesso do usuário civil, né? O que pode ser acessado no portal? Olha, quando eu me cadastrei pela primeira vez, eu simplesmente entrei sem avisar ninguém do próprio programa, eu entrei e me cadastrei. Eu consegui acessar até 1 para 100 mil. 1 para 250 e 1 para 100 mil. Tá? Mas entrando em contato com o CIGEX, dependendo do órgão, eu imagino, eu não faço parte desse projeto, então eu não posso te responder para quem eles liberam as informações, até que nível de informações liberam, para que nível de órgão. Tá? Mas eu, usuário, me cadastrando como um usuário normal, sem ter informação, sem avisar eles, eu tive até 1 para 100 mil. Tá? Inclusive podendo baixar informações, tudo isso. Tudo funcionando. Tá? Ou imagem ou vetor, independente. Os dois. O que tiver naquela escala eu consegui acessar. E aquelas cartas, né, que foram escaneadas, né? Elas foram atualizadas? Não. São as cartas que a gente já tinha, década de 70, 80. Ali, acho que as mais recentes devem ser do Paraná, do Projeto Copel, que é década de 90 até 2000. Tá? São cartas antigas, não são cartas novas. Os produtos vetoriais, eles, de acordo com os projetos, eles são atuais. Aquele, por exemplo, que eu mostrei para 25 mil lá da Bahia, ele é recente, ele deve ser do ano passado. Mais perguntas? Quem tem? Na frente. Bom dia, Miriam Barbuda, do IBGE. Eu gostaria de saber, a modelagem cadastral que vocês vão fazer, divulgar na próxima versão, tem um comitê de normatização de mapeamento cadastral, que envolve vários órgãos, né, e várias... A DSG isso. E essa modelagem cadastral, ela vai estar de acordo com esses padrões que estão definidos por esse comitê com pela certeza. normatização? Com certeza. Tá. E a segunda pergunta, só para complementar. Esses serviços, eles podem ser consumidos via WMS? Sim. Pode? Todos eles. Tá, então aí se a gente quiser, um usuário quisesse acessar a base, consumir o serviço para poder trabalhar na sua área de trabalho, ele consegue. Eu não sei em que nível de acesso se dá isso, tá? Mas todos eles são implementados da WMS. Tá bom, obrigada. Mais uma pergunta? Bom dia, Eduardo Passos, da Global Journal. Esse padrão de exatidão cartográfica que foi apresentado, esse novo padrão, ou novo modelo, ele já está em implementação pela DSG, ele também está em implementação pelos outros órgãos do governo, como o IBGE, ou tem uma data estimada para isso? Eu acho que ainda não. Eu não sei. A ideia é que a ADGV fosse levada à plenária da CONCAR também. Tá? E aí, uma vez que ela fosse homologada, ela passaria a ser usada pelos outros órgãos também. Tá? Eu sei que alguns órgãos utilizam a ADGV. Tá? Mas ela foi feita pela DSG e a ideia é que ela seja homologada pela CONCAR. Tá? Online, perguntas? Duas perguntas. Ok. Primeiramente, pergunta do Júlio César Oliveira. Por que está sendo desenvolvido um SIG Desktop, visto que outras instituições brasileiras possuem SIGs gratuitos com finalidades semelhantes ao que está sendo desenvolvido pela DSG? É que o SIG Desktop ele se integra ao que a gente chama de C2 em combate, que é o nosso sistema de comando e controle. Tá? Então, por isso que ele é desenvolvido, mesmo tendo várias outras opções gratuitas. Tá?
por essa integração com os nossos outros sistemas de comando e controle especial. Ok. A segunda pergunta é do José Augusto Vieira Costa. Quais as ferramentas estão sendo utilizadas para se fazer ortorretificação, correção vetorial, etc.? Aí depende muito de cada projeto. Tá? Não é muito a minha especialidade, a minha área da validação para frente, eu trabalho muito com produtos vetoriais, mas de uma maneira geral o que eu tenho visto é Envy, não sei se você trabalha com IRDAS também, mas o que eu vejo muito mais é Envy. Eu realmente não sei responder essa pergunta. Pode me encaminhar por e-mail que eu posso dar o destino adequado. Ok, agradeço ao tenente Felipe Ferrari pela contribuição, pela participação, pelas informações, conhecimento nosso do Geoportal, que é muito interessante, muito legal, mais uma fonte de dados para nós, de conhecimento público. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Nós retornamos 1h30. Por favor, aqueles que não assinaram a lista de presença para o dia de hoje, não deixem de assinar, porque vale para o certificado, ok? 1h30 para a parte da tarde.